Bom dia, boa tarde, boa noite e boa e bela madrugada para todos vocês, meus irmãos. Seja bem-vindo a este canal do seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz. Eu tenho uma mensagem, uma palavra para nós. O perdão é da velha aliança ou da nova aliança? Meu irmão, minha irmã, quero mandar um abraço para todos vocês que têm me ajudado no canal. Você que diz, vamos fazer esse canal crescer. Eu recebo aqui os seus comentários. Você tem passado para os seus amigos, para os seus vizinhos, para os seus parentes. E eu me alegro por isso, que eu estou vendo o meu canal crescendo. Eu estou aqui dentro do meu quarto. Eu não tenho estúdio, um local assim preparado. Não, eu estou aqui dentro do meu quarto, num cantinho aqui, com a mesinha, falando esta maravilhosa e bendita palavra. E como eu estava dizendo, se o perdão é da velha ou da nova aliança, o que eu quero dizer com isso? Que nós estamos aqui para te ajudar. Nós não estamos aqui para fazer com que você fique em dúvida. Esse povo, eles são uns hereges. Esse povo são falsos. Esse povo são anticristo. Este povo são os falsos profetas, que a Bíblia diz que nos fins dos tempos viria. Então são esse povo. Não. Nós estamos aqui para desfazer o que foi mal feito. Começou aonde? Onde começou? Começou Martim Lutero. Martim Lutero é o responsável por esse erro. João Calvino, que é do movimento presbiteriano, e Martim Lutero, do movimento luterano. Eles ainda, como se diz, ali era congregacional. Então, eles foram homens que fundaram as igrejas tradicionais. Mas, olhando para hoje, o que está acontecendo no nosso meio, são tantas as religiões, e uma pior do que a outra. Não adianta você sair da igreja A e para a igreja B, da B para C, porque é tudo farinha do mesmo saco. O filme que passa numa, passa em todas. Então nós estamos aqui para desvendar este nó. Deram tanto nó. Você sabe que quando dá muito nó, você tirar esses nós, principalmente como se diz nó cego, dá aqueles nó cego. Quando dá aquele nó com lacinho, você puxa o lacinho e desvenda o nó. Mas é aquele nó cego. E nós estamos tentando vir desatando este nó. Como diz aquela música, desate que eu quero ver. Esse nó que eu te dei, não desate para você. Você tem que desatar. 4 em cima de 4. 4 esperou. Teve um 4 que não veio. 4 foi, 4 ficou. Desate que eu quero ver. Esse nó que eu vou lhe dar, não desato para você. Você tem que desatar. Então, meu irmão, esse nó você vai ter que desatar. Nós pregamos a graça. Nós conseguimos desatar os nó que vocês dão. Vocês dão tanto nó na mente do povo e nós estamos desatando. Agora eu quero que você desata um nó que você considera nós como hereges, como falsos pregadores, como os que estão atrapalhando o crescimento do... Certo? É isso que vocês se preocupam. Você não se preocupa com aquele irmãozinho, com aquela irmãzinha, vocês estão preocupados com o que entra dentro dos cofres de vocês. E nós estamos aí para te ajudar. Talvez você vai nos ouvir e você talvez fica contra.
mas depois que você nos ouviu umas 2, 3 vezes, você passa a entender. Meu irmão, mas o título da mensagem que eu já disse é essa. No Velho Testamento, você não vê perdão. Moisés era olho por olho e dente por dente. A ignorância era grande, porque por qualquer coisa, há até mesmo um falso testemunho, como 10 e 28 de Hebreus, por testemunho de 2, 3 pessoas, você era morto. Você era morto ou morta por causa disso. Só porque um homem estava catando graveto. Você sabe o que é graveto? Talvez as pessoas novas não sabem o que é graveto. Catando um graveto para levar para sua tenda. Eles foram lá e mataram o homem. Você não podia fazer nada. Enquanto o apóstolo Paulo diz que a lei era boa, mas os homens pegaram ela de uma forma completamente errada. Pegaram ela de um lado e fizeram dela uma lei péssima, porque eles matavam sem compaixão e não tinha negócio de perdão. Então, o perdão, você pode ver que Davi deveria ser morto. Quando Davi fez aquele pecado, Davi tinha que ser morto, mas por ele ser rei, ele foi poupado. Uma, que Deus não permitiu, e segundo, ele era rei. Então não existia perdão. Não tinha esse negócio de a pessoa ir lá e pedir perdão, fazia uma coisa tal, que Deus, naquele tempo, pagava através de sangue de animal. Quando você fazia um erro, você não tinha negócio de pedir perdão, Senhor, me perdoa, tem misericórdia de mim. Você ia lá no rebanho, pegava um cordeiro, levava e o sacerdote sacrificava e seus pecados eram desfeitos, porque o seu pecado era passado para aquele cordeiro. Mas vindo Jesus, Jesus disse, no capítulo 18 de Mateus, e do versículo 23 em diante, ele começa a falar sobre um reino, e ele fala de um rei. Do 23 até o 35, ele começa a falar, havia um rei que fez uma soma sobre aqueles seus devedores. E ele, então, lembrou-se de um homem que devia, e o homem devia para ele muito dinheiro. E ele disse àquele homem, paga o que você me deve. Mas eu não tenho dinheiro e tal. E suplicou aquele rei. Ele diz, então, tudo que você tem, você será vendido, sua mulher e seus filhos será vendido para pagar a conta. E ele suplicou aquele rei. E aquele rei, então, perdoou aquele homem. Então, por isso que eu falo para você, o perdão. O quanto é importante o perdão. Perdoou aquele homem. Aquele homem saiu e encontrou um dos seus conservos. Pegou ele pela garganta, sufocando, paga! Você está me devendo 100 denários, paga-me! Aí o homem disse, eu não tenho quem pagar. Paga, você vai ter que me pagar. O homem não tinha quem pagar, ele pegou e colocou o homem na cadeia. Lá na cadeia, agora você vai pagar até o último centavo. E aqueles que o assistiram, toda aquela cena, foram contar ao rei. O rei mandou chamar ele, falou assim, servo inútil e malvado. Você é muito ingrato. Eu não te perdoei a sua dívida. Agora você foi e fez o que não poderia fazer. Se eu te perdoei, você também tinha que perdoar. Porque não diz uma música aí que é perdoando que é perdoado. Então, de Assis aí, Francisco de Assis, uma coisa assim. Então, o que se diz? E o rei, então, encerrou aquele homem no cárcere. E você vai pagar até o último centavo. Aí, Jesus terminando o seu discurso, ele diz, porque se vós não perdoar os homens, Deus também não perdoará as vossas ofensas. Então, olhando para o mesmo capítulo 18, versículo 21. Senhor, disse Pedro, se meu irmão pecar contra mim,
Quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? 7 vezes? Ele diz, não te digo 7, mas 70 vezes 7. Então, perdão dá 490 vezes. O que é o perdão? O perdão é como passar uma borracha em cima. Você escreve com lápis, como a gente era criança. Hoje eu não sei como está, mas quando a gente era criança, a gente escrevia, a professora vinha e falava, tá errado. Passava a borracha, apagava, faz de novo. O perdão é como uma borracha que apaga. Hoje, como a pessoa faz com a caneta, passa aquele tal de branquinho em cima e apaga aquele escrito. Assim é o perdão. Nos conta que um certo uma rainha tinha ali o seu guarda-costa. Era o que protegia a rainha. E a rainha eu confiava, porque era o seu segurança. E um dia ela flagrou ele dentro do seu quarto roubando as suas joias. E ela disse, ô seu ladrão descarado, você roubando dentro do meu quarto, roubando as minhas joias? Eu vou mandar te matar. Você vai ser preso e vai ser morto. Ele caiu de joelho e suplicou aquela rainha que não o matasse. Ela estendeu o cetro e disse, está perdoado. Perdoou aquele seu segurança. E ele perdoou e ele continuou trabalhando com a rainha, sendo o seu segurança e seu guarda-costas. Passou alguns dias, ela tornou flagrar ele outra vez dentro do seu quarto roubando suas joias. Seu ladrão descarado, outra vez, ele diz, outra vez não. Essa é a segunda. Não. É a primeira vez. Não, porque você. Majestade, perdão. Esqueceu, acabou. Não se lembra mais do que aconteceu. Então, o que nós aprendemos com isso? Perdão. Nós estamos vendo que hoje, no meio do povo chamado povo de Deus, existem muitos casais que até perdoam uma traição, mas guarda consigo aquela traição. Qualquer coisa joga na cara. Não pensa que eu esqueci, que você fez isso. Mas fulano, você não me perdoou. Eu te perdoei, mas não esqueci aquele negócio que você me fez. Fica sempre jogando na cara. Eu pergunto, isso é perdão? Então, o que acontece hoje dentro das chamadas igrejas? As chamadas igrejas é o seguinte, enquanto você está lá dando o seu tudo, participando de tudo, segunda-feira é ensaio, mas você é obreiro, você tem que estar lá. Terça-feira é reunião, não sei do que, oração. Quarta-feira é culto das mulheres, você tem que estar lá. Quinta-feira é culto de doutrina, sexta-feira é culto não sei do que, culto de cura divina, sábado é culto não sei do que, domingo é de manhã, é que está de escola dominical, à noite culto da família, a semana inteira você está ali, distribuindo folheto, dando o seu tudo ali dentro, dando o seu dízimo, sendo que isso é um dos maiores erros dentro desses movimentos, é tirar o seu dinheiro e dar para charlatões. A pior coisa que você faz na sua vida é tirar o dinheiro do seu salário, aquele trabalho que você fez. Você tem que pagar sua conta de luz, sua conta de água, o seu aluguel, o seu apartamento, sua prestação do carro. Isso você tem que pagar. Porque a própria palavra diz a ninguém dever. O apóstolo Paulo diz a ninguém dever no seu amor. Agora, dízimo não é dívida. Quem diz que você deve a Deus? Você não tem que dar nada a Deus. Nada, nem uma moeda você não tem que dar a Deus. Porque o próprio Jó disse, ele diz assim, eu não devo nada a Deus. E eu não tenho que dar nada a ele. Porque tudo é dele. Está lá em Jó 41, versículo 11. Olha lá. Se Jó diz que ele não deve nada e nem tem que dar nada. Nada. Nem uma moeda. Você não tem que dar.
Porque tudo é dele. Agora, por quê? Agora, não, mas Jesus disse. Jesus disse o quê? Ele não disse. Ele estava chamando a atenção dos fariseus, os religiosos, 23 de Mateus. Ai de vós, fariseus e saduceus, que dão um dízimo de tudo. Mas o mais importante vocês não faz. O amor, a misericórdia e o perdão, vocês não faz. Então, do que adianta? Senhor, lá no capítulo 18 de Lucas, acho que lá pelo versículo 10, 2 homens sobem para a oração. Senhor, eu sou dizimista, dou dízimo de tudo, jejuo 2 vezes por semana. Eu não sou um adulto, eu não sou isso, não sou aquilo outro, não sou como esse. Orava dessa forma. Fariseu, hipócrita. E terminando, o outro só dizia, Senhor, tenha misericórdia de mim, que sou um pecador. É o que o outro dizia. E Jesus diz, qual dos dois foi justificado? É aquele que usou pedir misericórdia para Deus. Porque aquele que muito exalta é humilhado, aquele que se humilha é exaltado. Então, meu irmão, você não deve nada a Deus. Você não tem que dar nada a Deus, porque tudo é dele. Isso disse Jó. Eu não devo nada e não tenho que dar nada. Como vocês aí ficam dizendo, você está devendo, em que me roubaste, nos dízimos e nas ofertas. Eu vou repreender o devorador, o destruidor, mas isso é se vocês continuar trazendo. Para quem que ele estava falando isso? Para os sacerdotes, para os pastores daquela época. Já que vocês estão querendo ser alguma coisa, é para vocês que ele estava falando. É para vocês que eles pegavam as ovelhas bonitas, os cabritos, as novilhas bonitas, ficavam para eles. E os mancos, os aleijados, o sacerdote sacrificava. Tá aí Deus chega e cobra. O povo trazia, mas o sacerdote desviava, vendia, consumia com os dízimos. Então Deus estava falando com o sacerdote, com aqueles que estão no lugar desses camaradas que se colocam como pastor, porque Deus não nos deixou cuidar de homem nenhum. Não existe dentro desse livro aqui, mostrando que Deus nos deixou cuidar de alguém. Eu não sou pastor, eu não sou nada, eu sou apenas como disse João Batista, que anuncio a voz que clama do deserto. Eu sou apenas uma voz que anuncio a verdade de Deus dentro desse livro para esclarecer para aqueles coitados que estão dentro desses movimentos aí. Que quando ele sai, ele pode dar tudo, voltando para aquilo que eu estava dizendo, ele pode dar tudo, ser tudo, engraxar o sapato do pastor, lavar o carro do pastor, cortar a grama da mansão do pastor, levar o cachorro do pastor para passear, vai no mercado, leva as crianças do pastor na escola, traz e fica o dia inteirinho puxando o saco do pastor. O dia que ele sair daquela assembleia e ir para outra assembleia, que existe mais de 100 assembleias, ministério um diferente do outro, acabou. Acabou. Mas não, o que Jesus acabou dizendo? Se vós não perdoar, como? Então esse pastor que dizia isso no púlpito, estava dizendo isso no púlpito, foi gravado e foi trazido nesse programa do Voo da Coruja. Ele dizia assim, eu não mando no céu, mas se eu mandasse no céu, nenhum inimigo meu ia no céu. Só vai no céu quem fosse meus amigos. Mas o céu é de Deus. Então ele manda lá em cima, mas aqui embaixo quem manda sou eu. Então se você quer estar de bem, une comigo, esteja unido comigo. Eu sei que lá no céu eu vou estar no meio de muitos inimigos meus, mas vou fazer o quê? Quem é esse camarada para dizer essas coisas? Quem diz que ele vai para o céu? Nesse livro está dizendo, que está dizendo aqui só vai para o céu aquele a quem Deus já determinou, Deus já predestinou antes que o mundo existisse. Não é o aceitar, não é a sua vocação, porque Deus não chamou ninguém para começar pastor, igual eu volto a dizer, missionário,
pastor, evangelista, bispo, apóstolo, todas essas coisas, isso daí são tudo coisas do homem. O apóstolo foi 12, somente. Bispo veio da Igreja Católica. Não existe. Porque esse livro aqui, já disse e repito, esse livro foi escrito pela Igreja Católica. A Igreja Católica pôs aqui dentro o que ela quis. O clero romano pôs aqui dentro o que ele quis. Papa, bispo, arcebispo, cardeal, dom, foi tudo escrito pela Igreja Católica. Então, os evangélicos pegaram essa palavra bispo, mas essa palavra pastor, Jesus apenas disse, eu sou. Foi uma simbologia, simbolizando, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelo seu povo, pelas suas ovelhas. Ele comparou o povo, que é o animal mais manso. Eu já disse e repito, o animal mais manso. Deus comparou aquele povo como ovelha. A ovelha tem que ter um pastor para guiar, levar para a água. O pasto não está bem, leva para um outro pasto. Esse é o trabalho de um pastor. Depende do leão, depende do urso, do lobo, mas esses pastores hoje, qualquer perigo que eles fazem, são os primeiros a correr. Eles são os primeiros a correr do perigo. Eles não enfrentam, que eu já contei aqui. Aí o cara que entrou com um revólver em punho dentro da igreja, matou 2 irmãs, que entrou na frente e matou o pai do pastor. O pastor, quando viu aquilo, correu e pulou o muro. Ele andava com a mulher do presbítero, o presbítero foi lá para matar o pastor, ó, morreu o pai no lugar, e morreu 2 mulheres lá que achou que tinha tanto poder. Tá repreendido, eu te repreendo. Atirou, cadê? Tá repreendido no sangue de Jesus, o sangue de Jesus, no nome de Jesus, o que? Morreu. Pronto. Esse nome Jesus, esse sangue de Jesus segurou a bala que saiu do revólver? Não. Então pare com essas coisas, irmão. Não entra na frente de uma arma, de uma faca, de um perigo qualquer. Eu vou entrar porque sei que em nome de Jesus não vai acontecer. Para com essas coisas, meu irmão. Pare com isso. Deixa disso. Porque isso, apenas lá atrás, Jesus disse para os seus apóstolos, quando fazei em meu nome. Ele estava em carne. Ele era 100% homem e 100% Deus. Mas hoje ele não existe mais. Hoje acabou. Seu ministério não existe. Hoje nós não temos que falar mais em Jesus. Nós temos que falar no Cristo ressuscitado. Sangue de Jesus. O Jesus não tem validade nenhuma para nós, principalmente que somos da graça. Que nós estamos esclarecendo para você, porque você quer saber, vai na segunda carta de Coríntios 5,16, você vai encontrar o porquê que nós não temos que crer mais no Jesus de Nazaré. Porque ele não existe. Então, se ele não existe, por que nós vamos clamar por ele? Meu irmão, então, o que eu quero dizer? Perdão tem que continuar existindo. O perdão, por que você sai de uma chamada igreja, vai para outra, eles viram as costas para você? É isso que Deus mandou fazer? Então nós temos que perdoar até os nossos inimigos, porque isso está na nova aliança. Perdoa até aquele que vos persegue. Aquele que vos persegue, o apóstolo Paulo disse, depender de mim, eu quero paz com todo mundo, o mundo inteiro, mas não depende de mim. Porque muitos odiavam Paulo por causa desta palavra. Meu irmão, fique com esta palavra. E a graça e a paz de Cristo continua reinando sobre a vossa vida até breve. Graça e paz para todos. Tchau, tchau.